Então vamos lá, Everton. Vamos iniciar aí. Boa noite. Eu só que vou assistir também aí depois um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Não sei que hora vão assistir o vídeo, né? Então, Everton, hoje a gente vai para a nossa penúltima aula aí do curso, né? Depois aí dessa caminhada aí. Aí a gente finaliza na próxima. Finaliza aí na próxima segunda-feira, certinho? Então, deixa eu Tá me ouvindo continuar aí agora? de um. Opa, agora sim estou te ouvindo. Ah, agora apareceu tudo aqui agora. Agora sim, reta final, né? Vamos aí pro final aí. Você vê, né? A gente pensa assim, é longa jornada, pai. Quando você vê, já foi, né? Desde quando eu Dois assumi a anos, hein? turma de vocês. Eu não estava com vocês desde exatamente o início ali, né? Mas peguei o início ali, peguei mais ou menos ali do seu xará, né? Que era o Everton. Não, o Everton não, era o Guilherme. Era o outro professor Guilherme. aqui que era seu xará. O Everton, ele saiu antes. Guilherme, né? Desde que o Guilherme aí saiu. Estamos aí, né? Mas praticamente aí quase 2 meses, né, ou 2 meses, 2 anos, né? Então, foram 2 meses aí como se fosse É. um bom aí. Então vou continuando aí a aula. Na última aula eu estava os componentes e acessórios, né? Dos sistemas de refrigeração. Bom, um desses componentes e acessórios que a gente tem aí, presente em algumas soluções, é o tanque acumulador de sucção, né? A função dele é evitar, por exemplo, que chegue líquido no compressor, né? Então, por mais que eu garanta ali o vapor superaquecido, né? O meu fluido no estado de vapor superaquecido, para que ele não esteja no estado líquido, eu jogo esse tanque acumulador de sucção. Porque mesmo se ele tiver ainda aquele resquício, uma parcela mínima que seja de líquido, esse tanque acumulador ele garante ali, né? Uma espécie de vamos dizer ali, um sistema redundante, né? Para fazer o fluido então passar de é, vapor superaquecido. Bom, então, né, quais são onde eu vou aplicar esse tanque acumulador, né? Principalmente nas instalações de médio e grande porte, né? Principalmente eu não tenho garantia que todo o fluido refrigerante vire evaporador, fique evaporado, né? Seja como vapor, ele pode ter ali um resquício de líquido. Ele atua como uma segurança mesmo, né? Então, eles são também funcionais para retorno, né? Então, caso tenha o retorno do líquido, né? Ou seja, faz o sentido inverso. E se tiver líquido demasiado, ele não garante também totalmente a separação, né? Então, até certo, vamos dizer assim, até certo ponto ali a proteção. São herméticos ou flangeados, né? Assim como os compressores, e o custo dele é alto. Então, é a solução ali que vai exigir ali esse uso ou não do tanque acumulador de sucção. É, Outro acessório também que a gente vai ter é o tanque separador de óleo. Então, salva ali os compressores magnéticos, né? Então, a grande maioria dos componentes vai ter, né? São mecânicos, vai ter o óleo como lubrificação das partes mecânicas móveis. Então, logo, eu preciso ter uma parte, depois que passa ali do compressor, eu preciso separar, né? Então ali sempre vai ter um óleo de contrabando ali do que está saindo do compressor. Então eu preciso fazer a retenção desse óleo, né? É um pouco mais simples de fazer, porque como ele está como vapor e o óleo ele está naquela fase líquida, por diferença de densidade a gente consegue reter ali, simplesmente com alguns recursos ali físicos, né? Então, por exemplo, ali um anteparo, alguma coisa ali para fazer a separação do óleo do fluido. Bom, e também, né, o profissional tem que estar atento ao óleo, né, ao nível de óleo no cárter, sempre obedecendo a recomendação do fabricante. E o nível do óleo lubrificante sempre tem que estar a 3/4 do visor do cárter, com o compressor em funcionamento. Então, mesmo em funcionamento, ele tem que estar um certo nível. Se estiver muito abaixo, tem que fazer a preenchimento. Na verdade, o preenchimento não é bom, né? Ficar preenchendo um fluido, um óleo novo com o antigo, vai ter diferenças de propriedades, não é muito indicado. No caso, verifica se tem algum problema do meu óleo tá saindo para o circuito ou dele tá vazando em algum ponto.
né? Aí eu verifico ali, estanca esse problema, ou seja, resolve esse problema, aí o que eu faço? Aí eu insiro com um novo óleo, né? Dreno e coloco um novo óleo. Bom, então ao longo do tempo, né, se esse óleo não retorna por cárter, né, dá justamente o problema, não vai ter óleo para lubrificar ali, aí atrito metal-metal, tem uma quebra prematura. E também, né, quando tem um óleo, o óleo serve justamente para criar essa película de proteção, né? E dentro dos tubos de trocadores também, né? Então essa é uma consequência do óleo justamente nos trocadores de calor, né? Então ele vira uma espécie de isolante, que ele na tubulação, ou seja, ele vira uma camada e vira uma camada a mais para troca de calor. Então dificulta a capacidade térmica, dificulta a eficiência de troca de calor. E o tanque, então, a função dele é reter o máximo de óleo, né? Então, o óleo ele não é 100%. Tem uma tolerância que o próprio fabricante já trabalha, só que na ordem assim, de ppm, né? Por isso que nunca se retém 100% do óleo. Vai ter sempre um pouquinho de óleo ali no fluido. Se você for fazer uma análise microscópica ali, você vai ver vestígios do óleo ali, né? Mas claro, né, esse limite tem que ser respeitado. Se aumentar, ele vai ter problema. Bom, e o tanque separador de óleo é também para as instalações de médio e grande porte, né? São equipamentos com baixa temperatura de processo, ou seja, com baixa temperatura de evaporação. Então isso se aplica bastante para as câmaras que vão congelar, né? Para congelamento. Né? Então é uma baixa pressão de temperatura, por isso a velocidade do fluido refrigerante no retorno do compressor se torna baixa, então dificulta também, né? Então, vamos dizer, essa certa velocidade do fluido ajuda a nos separar. Como é baixa, ela dificulta um pouco mais. Também vai ser um item de segurança para a lubrificação do compressor. Podem ser do tipo hermético ou flangeado, que tem um custo relativamente médio e baixo. Então, a dica aí, né? Então, é necessário adicionar óleo dentro do tanque separador de óleo antes de ligar o equipamento. Esse óleo adicionado é fundamental para manter o nível inicial do tanque separador de óleo, garantindo eficácia e bom funcionamento. Em instalações com longas tubulações, ou seja, umidade condensadora e evaporadora distantes, além do óleo adicionado no tanque separador de óleo, provavelmente será necessário adicionar mais óleo. Então, um profissional ele deve estar sempre atento para garantir então a lubrificação do compressor. O pressostato, né? Então, agora, além daqueles também, o outro dispositivo que a gente vai ter é o de segurança, no caso aí o de controle, né? Que é o pressostato. A gente tem aí o pressostato de alta pressão, né? É, então, a gente sabe que o sistema, né? A gente tem duas linhas, né? A linha de sucção e a linha de descarga, né? Ou a linha de baixa e a linha de alta, né? Então a linha de alta, né, depois que o meu fluido sai do compressor, né? Então, seja, ele comprimiu o fluido e ele vai passar então agora pelo condensador. Até chegar no dispositivo de expansão, ele está na linha de alta pressão. Então ele vai então na fase vapor de alta pressão e líquido alta pressão, né, depois que passa pelo condensador. Bom, e quais são os fatores que podem gerar justamente uma alta pressão no meu sistema? Pode ser devido à troca de calor ineficiente no condensador, ou seja, eu não consegui então liberar todo o calor que estava no vapor, né? Então ele vai continuar parte desse calor retido ali no fluido. E por que que isso acontece dentro do condensador? Sujeira, né? Ou seja, tem ali bloqueios, né, que impedem a troca de calor entre a serpentina e o meio externo, né? Além disso, entupimento lá dentro da tubulação, alta temperatura do fluido de troca, ou seja, o meu compressor também pode ser até um indício que o meu compressor está trabalhando com a temperatura além daquilo que é a temperatura normal de trabalho, né, de operação. Então, isso também pode ser um indício, um sintoma do meu compressor. Aí isso gera uma alta pressão e também temperatura. Baixa vazão também interrompimento do fluido de troca. Pode ser também devido a dimensionamento incorreto do trocador, ou seja, um condensador também subdimensionado, escolha incorreta do tipo, o tipo ou modelo do condensador e também
excesso de fluido refrigerante. Tá aí um problema de que colocar mais fluido refrigerante quer dizer que o meu sistema vai estar eficiente. Negativo, de forma alguma isso é uma verdade. Acaba, né, que justamente atrapalha na eficiência. Você pode estar você então não consegue trocar esse calor de forma eficiente num condensador. Você pode não evapora, você também não evapora corretamente ali, né? Não evapora todo o conteúdo de fluido refrigerante. E na hora que chega no compressor também, a chance de ter líquido altíssima. Então, essa chance altíssima de líquido, você vai, né, comprimir um líquido incompressível, né? Então, essa alta pressão, né, essa pressão além daquilo da operação, é diminuição na capacidade térmica, danifica componentes, as válvulas, né, o compressor e o condensador. Além disso, tem risco de explosão se eu estiver lidando principalmente com fluidos refrigerantes inflamáveis, né? Então, alguns fluidos que a gente tem nos equipamentos mais modernos aí, atuais, que estão em comercialização, são com fluidos inflamáveis. Então, para proteger, né, então o pressostato é justamente para proteger contra essas pressões demasiadas, ou seja, esses deltas essas variações de pressão acima daquilo que o meu sistema suporta e que ele foi projetado. Como é que funciona o meu pressostato? Então, ele recebe um sinal elétrico, né? Então, ou seja, o sinal ali, o sinal ali de pressão alta, ele vai se converter em um sinal elétrico que é interrompido quando a pressão do sistema ultrapassa o limite de pressão ajustado no pré-sosstato. Então, no pré-sosstato ali, eu posso colocar um limiar de temperatura tal, no momento que atingiu, ele converte esse sinal de pressão em elétrico, depois ele manda lá para o sistema fazer um ajuste, pode ser mecânico, com possibilidade de ajuste regulagem, o cartucho eletrônico, com pressão física, ou seja, aí ele não possibilita um ajuste manual. E onde eu devo instalar o meu pressostato de alta pressão? Tem que ser instalado na linha de alta pressão próximo ao compressor, né? E ele é de extremo, então geralmente você vai localizar esses pressostatos lá no condensador. Então, lá dentro do condensador, você pode achar lá um pressostato de alta pressão. E ele é de extrema importância, né, não só para o equipamento, mas também para o próprio operador. Então, tá aí os dois tipos de pressostato. Tá vendo? Esse daqui que a gente faz a regulagem e esse outro aqui é o de cartucho eletrônico. E também a gente vai ter o pressostato de baixa pressão. A gente também pode ter um sistema de um pressostato, né, de segurança na pressão de baixo. Então, se saiu do compressor, passou pelo condensador, depois passou antes de chegar no dispositivo de expansão, é linha de alta pressão. Passou pelo dispositivo de expansão, passou pelo evaporador, chegou na sucção do compressor, essa é a minha linha de baixa pressão. Né? E o que pode ser um fator também que pode gerar, assim como a pressão em cima também é ruim, a baixa também. É igual o nosso corpo, né, pessoal? O nosso corpo tem uma pressão que não pode nem ser alta demais e nem baixa demais, o nosso equilíbrio corpóreo. O mesmo vale para o sistema de refrigeração. E quais são os fatores? Troca de calor ineficiente, então, por exemplo, também no meu evaporador lá pode estar sujo, excesso de água, então, por exemplo, a não limpeza da bandeja, né, da bandeja de condensado, pode gerar problema também ali, né? Gera obstrução, válvula de serviço também, dispositivo de expansão ou solenoides interrompendo o fluxo de refrigerante, ou seja, o solenoide pode estar rompendo ali o fluxo e não está indo na vazão correta. Não ir na vazão correta, ele dá problema, então minha pressão diminui, né? Então, o condensador também superdimensionado ou temperatura do fluido de troca do condensador muito baixa ou sem controle. Então, por exemplo, equipamento com condensação a ar instalado em locais onde a temperatura ambiente do local pode no inverno chegar a -2, né, é um problema. Então, geralmente lá é no sul do Brasil. Se o equipamento não tiver controle de condensação, a pressão de alta cai drasticamente, e, consequentemente, a pressão de baixa também cai, fazendo com que a pressão atinja pressões inferiores ao nominal de projeto. Então, é um efeito cascata, né? Então, se altera a pressão de condensação, você também altera por tabela a de baixa, né? E também pode ser devido à baixa carga ou falta de fluido refrigerante. Então, esse já é o inverso lá do de alta pressão. Menos carga vai me gerar menos pressão.
Bom, então os pré-sostados ele tem que ter, tem que ter ajuste ou ter o seu valor de desligamento, né, o chamado corte, em função da aplicação do processo, aplicação ao processo, tipo de condensação, tipo de fluido refrigerante, porém sempre obedecendo aos limites de operação do compressor, conforme o envelope de aplicação, né, do fabricante do compressor. Então, sempre seguindo aí as diretrizes do fabricante. Um outro elemento de ligação, né, no caso são as tubulações, né, então é por onde o meu fluido ali passa, né, então onde o meu compressor faz circular é justamente força na circulação na tubulação, tanto na linha de alta quanto de baixa. Geralmente é tubo de cobre, né, flexível ou rígido, com espessura de parede de 1,32 avos de polegada e 1,16 avos de polegada. Então usa a unidade métrica inglesa. Bom, então para dimensionar as tubulações, né, os principais pontos a serem observados é qual que é a minha vazão em volume, metro cúbico por hora, a velocidade do fluido na tubulação, a perda de carga, essa aqui é a principal, né, porque o fluido ele está sob escoamento, né, então tem que saber a vazão e a velocidade. Eu vou saber a perda de carga distribuída, que é o trecho reto, né, de tubo, a chamada perda de carga singular, né, que é as perdas em conexões acessórias, então válvulas, compressor, tudo isso é uma perda singular. As características construtivas, então qual que é o material, qual que é a rugosidade, a capacidade frigorífica, temperatura de condensação, de evaporação, superaquecimento, subresfriamento. Para dimensionar principalmente diâmetro de tubulação, eu tenho que olhar principalmente esses quatro itens aqui, ó. Então, a vazão em volume, velocidade do fluido, a perda de carga distribuída e a singular. E também a questão do material, qual o material que eu estou considerando ali. E as tubulações, pessoal, elas também, se forem dimensionadas incorretamente, o que, que pode gerar? Redução, né? Então, por tabela, redução no rendimento do equipamento, vou ter perda de carga no ciclo, ruídos, né? Pode gerar ruídos ali e compromete o retorno do óleo para o compressor, né? Porque não dá a pressão suficiente ali de circulação do fluido no sistema. Então, como eu falei, né, as tubulações do ciclo frigorífico é denominada pelas linhas de alta pressão, então é a saída do compressor até a entrada do condensador. A linha de líquido, né, que é da saída do condensador até a entrada do dispositivo de expansão, e a chamada então linha de sucção barra retorno, que é a saída do evaporador até a entrada do compressor. São os diferentes trechos aí do meu circuito. Bom, e o, o cobre, pessoal, ele tem uma boa condutividade térmica, além de elétrica, térmica também, por isso que ele é bastante utilizado em sistemas de refrigeração. Só que então ele também tem que ser isolado, né? Até porque o calor ali, o frio, né? E o calor que está ali dentro, que precisa ser reservado para fazer o ciclo funcionar de forma correta, não pode sair para o meio externo. Então precisa isolar essa tubulação, deixar o mais isolada possível. Não fica 100% isolado, né? Mas a gente minimizar ali o tanto quanto possível as perdas, né? Essas perdas de calor. Então, dependendo da temperatura de evaporação do equipamento, ela pode ficar condensado ou congelado, devido à umidade do ar ou ponto de orvalho e congelamento. Então, geralmente em volta ali, dependendo da temperatura, o equipamento em tese ele sua, né? Então gera aquele condensado em volta, dependendo até congela, dependendo das condições climáticas, né? Manter o superaquecimento, né, para garantir o resfriamento do compressor. Então, superaquecer o vapor não necessariamente você aquece o compressor, pelo contrário, você diminui ali o trabalho dele, de certa forma, o próprio fluido trabalha como um refrigerante do compressor, né? Então, sempre que for instalar, fazer principalmente a questão da trajetória, as curvas, né, fazer o sifão, né, o sifão é o caso em que a unidade condensadora ela fica no nível acima do evaporador, aí você tem que fazer sifão, né, fazer aquele S para acho que a cada 3 metros você tem que fazer um sifão ali, né, para evitar aquele líquido descendo direto, né, lá para o evaporador, principalmente para controlar a velocidade do fluido, né, saindo do condensador e indo para o evaporador.
E o fluido, né, o fluido refrigerante que vai escoar por dentro dessa tubulação, ele que é o condutor de energia, ele que da energia térmica, ele que retira lá do evaporador. No evaporador ele retira o calor do ambiente, ou seja, ele retira o calor passando o frio que ele estava contido ali, passando para o ambiente, climatizando ou refrigerando, passa para o compressor então pega esse fluido que está com calor contido e esse calor contido passa para o condensador e joga para fora, né? Joga para fora, condensa, ele vira líquido, né? Então é para uma câmara frigorífica, uma geladeira, um bebedouro, um chiller, né? Todo sistema aí que usa, né, um fluido refrigerante. Bom, então quais são as principais características de um fluido refrigerante? A energia térmica, né? A sua capacidade térmica, agressão ao meio ambiente, né? Então a gente sabe lá que os HCFCs, né, que é o R12, o R22, eles eram muito eficientes do ponto de vista térmico, porém descobriu, né, notaram que ele era um grande agressor para a camada de ozônio, então eles foram terminantemente proibidos, né, de virem sistemas de refrigeração ou climatização com esse tipo de gás, né, então já não tem mais, e os que já têm em funcionamento têm o prazo ali de até 2030 para fazer o retrofit, né, por um fluido compatível e menos agressivo. Não quer dizer que os outros fluidos não sejam, não é menos agressivo, pode ser menos agressivo para uma camada de ozônio, mas ele pode ser nível de toxicidade, é, pode ser agressivo também para efeito estufa. Então, para fazer, por exemplo, o recolhimento, utilizar aí os cilindros adequados, né? Por exemplo, o R22, você não pode usar um fluido inflamável, né? Não pode utilizar de jeito nenhum, que não é compatível. Questão, como falei, do range de operação, né? Então, só a temperatura, pressão e entalpia, né? Justamente suas características termodinâmicas, né? Para a aplicação. E a questão da miscibilidade, né? Então, quando você é, escolhe um fluido refrigerante, né? Você tem que saber qual óleo utilizar, porque o óleo, né? O óleo e o fluido têm que ser immiscíveis, não podem se misturar, né? Eles não podem se reagir um com o outro. E se misturar ali também, não pode também ter aquela mistura homogênea, que eles precisam se separar ali de certa forma, né? Eles não podem reagir. Que reagiu, vira um terceiro produto, não é nem fluido refrigerante e muito menos um óleo lubrificante. Vira um terceiro produto, não é nenhum nem o outro. Aí você não utiliza todo o sistema, né? Então, tem que saber qual que é o tipo do óleo, né? Se é mineral, sintético, né? Qual que é os componentes químicos que não podem ser misturados com o fluido refrigerante. Bom, e os tipos de fluido que a gente tem ainda, pessoal, os mais comuns aí, comerciais, é o R134A, isso é muito utilizado no automotivo, né? Então, quais são as características do R134A? Uma baixa energia térmica, ele tem de baixa a média agressão ao meio ambiente, um range de operação de médio a alto. A miscibilidade dele é com óleo sintético, então ele é miscível com óleo sintético. E quais são as aplicações? Refrigerador, chiller, automotivo, geralmente é para equipamentos de pequeno porte ali, com baixo volume, né, volumetria ali de retirada de calor. O R404A ele tem uma média energia térmica, ele tem uma média agressão ao meio ambiente, ele tem de baixa a média range de operação, tem miscibilidade com óleo sintético, então algumas aplicações são para expositores, ilhas de congelados e resfriados e câmara frigorífica, ou seja, já é para equipamentos de médio até grande porte. O R508A ele tem uma energia térmica média, ele tem uma média agressão ao meio ambiente, tem uma baixíssima range de operação, miscível a óleo sintético, e é para algumas aplicações, como sistema de duplo estágio, né, que é aquele que utiliza principalmente ali fluidos intermediários, e sistema de cascata, né, quando eu preciso ter ali pressões e temperaturas intermediárias. Então, geralmente é a câmara frigorífica ali, onde eu preciso de certo nível de resfriamento e de congelamento também. Já o R717, que é a amônia,
Ela tem uma alta energia térmica, baixíssima agressão ao meio ambiente, só que ele tem uma altíssima toxicidade, né? A agressão ao meio ambiente é baixa, porém ele é tóxico, altamente agressivo para o ser humano. Ele tem uma range de operação de baixo a médio, ele é miscível com óleo mineral e é para os equipamentos de grande porte, industrial, chiller e câmara frigorífica. Ele é pouco utilizado, pessoal, porém ele é para grandes câmaras frigoríficas, porque sua capacidade térmica é muito alta. Então não tem ainda um substituto à altura da amônia, por mais que tenha chegado em grandes avanços aí nos termos de novos fluidos refrigerantes, mas ainda não se achou uma altura, principalmente do ponto de vista ali financeiro, que compense ali a substituição por um sistema de amônia, mesmo mesmo tendo essa questão do risco. Então ainda é muito melhor você gastar ainda com um sistema de segurança ali, um sistema de segurança um sistema ali de segurança robusto do que com um sistema alternativo à amônia. Então compensa. É, Além disso, pessoal, a questão dos metais, né? Então, a amônia, ela é agressiva, ela é extremamente corrosiva para alguns metais. Então, também alguns materiais também têm que ser compatíveis. Então, isso vai também justificar. Só que do ponto de vista da energia térmica, ainda compensa, né, fazer né, investir nessa parte de segurança dos materiais, nem que sejam eles mais nobres ou mais caros. Então, por exemplo, os grandes frigoríficos, as indústrias alimentícias utilizam bastante a amônia. O R22 ele tem uma média energia térmica, ele tem uma alta agressão ao meio ambiente, principalmente camada de ozônio, tem um range de operação de baixa a média, ele é miscível com óleo mineral. E quais são as suas aplicações? Então, ar-condicionado, chiller e câmara frigorífica de resfriados, né? Então, ele não é, por exemplo, para congelados, né? Apesar de ter uma boa relativa energia térmica, ele não é compatível para congelados. Então, por ele ter essa grande quantidade de cloro, né, que é um HCFC, ele está sendo eliminado, somente por causa do protocolo de Montreal. E um bom substituto para o R22 é o R410, é um bom retrofit, principalmente para manter o meu sistema sem fazer grandes alterações ali de tubulação, de compressor ah, ou ali de o aumento ou diminuição de trecho de tubulação. O R410A, ele é então uma média energia térmica, tem uma média agressão ao meio ambiente, um range de operação de baixo a média, miscível óleo sintético, e ele é aplicado então a ar-condicionado, chiller e câmara frigorífica. Ok? Então, Everton, era isso aí que eu queria falar com vocês hoje. Na próxima aula eu falo das outras partes aqui, da condensadora, processo de fabricação, pressurização, estanqueidade e carga de fluido. Até aqui, alguma dúvida aí, questionamento? Eu só queria saber com relação ao líquido refrigerante aí, quando que eu sei que ele é uma mistura, porque a gente, quando vai abastecer ali o circuito com líquido, a gente tem que, algumas botijas, a gente tem que virar ela, né? Porque a mistura, é líquido ali dentro. Como que eu sei que ela é. Não, é porque é o seguinte, Everton, as que tem, na verdade, todas em tese são substâncias puras ali. As que tem mistura, chama azeotrópica e não azeotrópica, os 400 e o 500, certo? Só que ela é aquela mistura monofásica, ela não tem ali agitação, ela está já misturada ali, certo? É, Mas a- daí, quando a gente vai abastecer o circuito ali, tem que virar a botija. Porque tem uns que não precisa, né? Outros a gente não sei se é uma recomendação, se é uma obrigação que tem que virar ali, porque dizem que se você colocar a botija em pé, aí a parte líquida desce, você não pega toda a mistura, pega só a parte gasosa. Aí você não consegue saber se tem mais de um ou mais de outro, entendeu? Aí ah, vira a ah, botija para. Não, eu entendi. Não, eu achei que você está falando da substância química em si, mas está falando de fases, né? Que ele está coexistindo ali líquido e gás ali, né? Líquido e vapor, né? Isso. Não, aí realmente, se for nesse caso, é porque eu achei que você estava, porque foi uma pergunta até de um outro aluno sobre isso, a questão da mistura, se tinha.
como é que sabe qual que era um ou outro? Não, essa mistura ela é homogênea, né? Essa mistura dos azeotrópicos e não azeotrópicos. Agora, nesse caso de coexistência, né, como é a mistura bifásica, aí você pode girar, né, colocar ele de cabeça para baixo, né, que o líquido mais denso ele vai passar ali e tem que passar ele líquido, né? É para a carga correta ali, né? Então, essa é 400 e 500 dos... As chamadas misturas, né? A R400, Uhum. o R400 e o 500, né? O 400 eu acho que é a... Deixa eu fazer uma... Aqui, fluidos 400. Fluido refrigerante. O azeotrópico é os 500 e os não azeotrópicos é os 400. É porque um é a pressão constante, o outro tem uma diferença na temperatura, um trem assim, algo nesse sentido. São as misturas. Não, mas beleza, então. Então essa linha 400 e 500, então daí eu vou dar uma pesquisada aqui, então. A linha 400 e 500 são as misturas, né? Que é Aham. azeotrópica e não azeotrópica, né? Fechou, então. Vou dar uma pesquisada Certinho? aqui para se E o informar melhor. 700 é o amônio e temos a linha 600 também. O 600 não é mistura. Não, o 600 não é mistura, né? Tá. Vou dar uma estudada nesses gases aí, então. 600 eles são 600 eles são hidrocarbonetos. Fechou. Hidrocarbonetos. Aí já tem um problema que é de inflamabilidade, né? Certinho? Então eu vou finalizando aqui por hoje. Se tiver então alguma dúvida aí, é só procurar. Vou desejar a você uma boa noite, que fique com Deus aí até a próxima aula. Boa noite. Até a próxima. Boa noite aí, tchau.